Cisneiro. Boa tarde a todos. Um pouquinho de calor hoje, mas dá para suportar. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós, os presentes aqui, no templo sede da Arte do Jorei, e aos que nos acompanham pela internet. Agradecemos a permissão de Deus Supremo e Meixo Sama estarmos juntos para receber alimento precioso para a nossa vida material e espiritual. O tema de hoje tem a ver com o que o nosso servidor aqui, o nosso irmão Vitor aqui, nós todos temos uma história, às vezes, de superação. Todos, sem exceção, todos nós. Às vezes é a superação financeira, às vezes é a superação, de social. Então, às vezes a pessoa é abastada, mas é uma pessoa muito tímida. Então, a primeira namorada para ele arranjar, meu Deus do céu, é difícil. Então, é complicado. Então, todos nós temos nosso momento de dificuldade, nosso momento de superação, e isso é importante. Eu dei um nome para essa palestra de hoje aqui, por que entender a purificação material como um fato necessário para a prosperidade verdadeira. A pobreza é uma situação que aflige a sociedade humana desde os primórdios, e quem passa por ela não a esquece. Existem vários motivos pelos quais uma pessoa torna-se pobre, como falta de oportunidade, guerra, doenças graves, preguiça, falência, vários tipos de infortúnios, como um divórcio, um incêndio e as calamidades, e outras. A Bíblia, em Provérbios 10:4, diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Vamos ser um pouco aqui didáticos. O que significa uma mão remissa? É uma mão vagarosa, é uma mão tardia, negligente, não cumpre as obrigações, desvia dinheiro que lhe foi entregue, ou seja, corrupção. A mão diligente é uma mão ativa, zelosa, aplicada, está sempre em prontidão, ligeira, rápida. Então vem a pergunta: por que alguns são remissos e outros são diligentes? Ou seja, por que alguns são negligentes e outros são zelosos? Quando você está fraco, você se alimenta, alguns ficam fortes, outros, mesmo se alimentando, não se fortalecem. Onde está a causa? É nesse momento que entram os ensinamentos de Meixo Sama em ação, que explicam com clareza
e mostram o ponto focal, o nível espiritual ou Yukon do ser humano. Nunca houve tanta clareza em explicar o fenômeno da pobreza. Por que ela ocorre? O que deve ser feito para se alcançar a prosperidade? O que deve ser feito para permanecer próspero? O que os nossos ancestrais têm a ver com a pobreza ou a perda da riqueza que se possui? O tema é complexo, mas ao mesmo tempo é simples, o ser próspero e o ser pobre, pois basta cumprir algumas leis universais da justiça que muitos não querem, porque muitas vezes são demoradas e preferem os atalhos que são permitidos pelo livre-arbítrio, mas tem um custo que virá nas gerações seguintes. Ou seja, se você é remisso, esteja preparado para almejar a pobreza na sua vida. Mas se você é diligente, esteja preparado para alcançar a prosperidade, a riqueza. O nosso irmão Vitor aqui deu um exemplo. Ele estava com interesse de conseguir alguma coisa, citou no exemplo da dificuldade familiar que estavam passando no momento, mas ele foi diligente. E por ser diligente, começou a vida dele a mudar. Então, precisamos, se queremos mudar a nossa vida para melhor, precisamos ser diligentes. Precisamos ser ativos. Precisamos ser zelosos. Isso faz com que nós alcancemos os nossos desejos. Às vezes são desejos que vão despender muitos esforços nossos. Mas se nós quisermos, tivermos claro esse objetivo, nós chegaremos a alcançar esse objetivo. Basta que sejamos diligentes. Através dos ensinamentos de Meishu Sama, explicaremos vários fatos que acontecem na humanidade que levam à pobreza ou levam à riqueza. A aparição de ladrões e assassinos é uma ocorrência natural. Quando o ser humano acumula riquezas, enganando, eludibriando o próximo, naturalmente proliferam malfeitores para eliminar essas impurezas, de modo que o próprio homem cria esses criminosos. Como Deus não pode perdoar essas pessoas que enganam o próximo, ele faz uso de bandidos que acabam prestando um grande serviço ao Criador. Mas como roubar é uma má ação, esses indivíduos também serão julgados por suas atitudes. Então vejam, a pessoa comete o roubo, comete o assassinato, para quê? Conforme Meishu Sama nos fala, para purificar as pessoas que precisam de purificação. Porque você, quando vai tomar água, e o seu copo que você vai tomar
está sujo. Você não vai colocar água ali cristalina para você beber naquele copo sujo. Você simplesmente vai ali na sua pia, lava seu copo bem lavadinho, às vezes até seca, e aí coloca água cristalina e toma. Então, é a mesma coisa que acontece conosco. Nós somos, para Deus, um copo, onde Ele vai despejar as suas bênçãos, mas as bênçãos de Deus, elas são puras. E o que acontece? Ele precisa, se essa bênção vem através da mão dele, você precisa estar com o seu copo limpo. Então, a purificação, como o Meixo Sama sempre nos diz, ela é necessária e ela tem que ser agradecida, porque naquele momento que estamos tendo a purificação, quando se encerrar essa purificação, temos a certeza que será despejado em nós a bênção de Deus, nesse copo que está puro, para receber aquela bênção. Outra situação, os incêndios que acontecem por motivos que, se a construção ou aquisição dos imóveis for efetuada com dinheiro proveniente de atos escusos, máculas são acumuladas, situação que gera a necessidade de uma ação purificadora. A quantidade de incêndios demonstra que existem muitas pessoas desonestas. Precisamos entender que Deus não tem como utilizar dinheiro impuro, então Ele faz com que aconteça algo para que o dinheiro seja gasto, haja purificação, mesmo que a construção seja para beneficiar, como um poço para irrigação, um templo para a oração dos fiéis, hospitais para as pessoas que estão necessitadas, e etc. Então, é importante ficar bem claro na nossa mente que dinheiro obtido de uma forma irregular, ilegal, não é bom você fazer doação para a igreja. Porque você estará levando para dentro da igreja, do templo que você frequenta, coisas erradas, infortúnios, você estará levando isso para dentro da sua igreja. E às vezes até o próprio líder da igreja, o dirigente, o reverendo Ogival, aqui no caso, se acontecer alguma coisa irregular, ele não vai saber explicar o porquê aquilo aconteceu. Porque quando a pessoa fez a doação, ela não disse, reverendo, Edina, aqui, eu fiz ali um negócio assim e tal, um carro que, eu fiz assim um gato ali para vender um carro, eu vendi assim bem superior e tal. Ou seja, ele fez um gato para vender o carro, só que esse gato, daqui a uns dias, ele vai dar o problema. E ele já recebeu o dinheiro. E veio falando assim, eu vendi o carro assim, tudo. Às vezes ele até não conta para o reverendo, porque se ele contar, ele vai falar assim,
eu não vou aceitar esse dinheiro dessa venda, não. Porque isso aí vai trazer contrariedade aqui dentro da igreja. Então, precisamos ter um cuidado tremendo quando a gente faz doação. Precisamos entender que Deus não tem como utilizar dinheiro impuro, então ele faz com que aconteça algo para que o dinheiro seja gasto. Haja purificação, mesmo que a construção seja para beneficiar como um poço para irrigação, um templo para a oração dos fiéis, hospitais, etc. Mesmo em se tratando de dinheiro, todos acham que é tudo igual. Mas ao observarmos sob o prisma espiritual e se compararmos o mesmo valor, o dinheiro que uma pessoa possui é muito diferente do mesmo montante acumulado por outro indivíduo, no qual existem máculas devido ao sonem humano que muito facilmente impregna-se nas notas. Aí você, mas eu paguei com cartão de crédito, eu fiz o depósito com cartão de crédito. Espiritualmente, esse dinheiro está maculado. Espiritualmente. Não é o papel. É a mácula daquele dinheiro. Situação interessante é o que acontece no mercado de ações, nas bolsas de valores, onde o único objetivo é a especulação do mercado. E o dinheiro ganho fica marcado com raiva, rancor daqueles que perderam. E a pessoa que lucra acaba levando esses sentimentos grudados nas células, junto com as ações, e esses valores ganhos não permanecem muito tempo nos bolsos dos especuladores, pois acabam muito rápido. Junto com o lucro, ganhamos também a raiva dos investidores que foram prejudicados, o que faz com que esse dinheiro saia de alguma forma rapidamente e nunca de uma boa maneira, mas sim permeado de doenças e desgraças. Temos que compreender tudo do ponto de vista espiritual. Existem também os grandes empresários que querem fazer grandes doações, não com o intuito de colaborar com a obra divina, mas conseguir logo depois contratos com as instituições religiosas que receberam as doações, para recuperarem grande parte do dinheiro doado através de serviços. A utilização da sua doação por Deus é a bênção mais gratificante que alguém possa receber e ela retorna multiplicada. Então, chega o empresário na tua igreja e quer fazer uma doação, mas às vezes aquele dinheiro veio de um montante que ele recebeu lá na sua secretaria para fazer as obras para aquela cidade e ele desviou uma quantidade. E aí ele viu que a igreja que ele frequenta tem ali umas reformas, colocar umas cadeiras novas e tal, aumentar um conforto dentro da igreja. Maldita ideia esse cidadão teve em levar esse dinheiro para dentro de um templo e querer que esse dinheiro seja utilizado. Muitas vezes,
o líder da igreja é avisado em sonho ou de alguma forma para perguntar para essa pessoa, especular realmente se esse dinheiro é um dinheiro puro para ser utilizado ali dentro daquele templo. Às vezes a pessoa vai ser sincera, e aí o líder da igreja precisa recusar esse dinheiro, porque senão ele vai estar trazendo contrariedade para dentro da sua igreja, vai estar trazendo doença para dentro da sua igreja, vai estar trazendo desgraça para dentro da sua igreja, que os membros ali de dentro, ou seja, um dinheiro que compra uma cadeira, um dinheiro que compra um móvel, um dinheiro que compra um computador, quando você se senta numa cadeira dessa, obtida através de um dinheiro que não foi adquirido de maneira legal, foi um dinheiro de corrupção, você está absorvendo a coisa ruim que está impregnada nessa cadeira comprado com dinheiro de corrupção. Precisamos ter essa clareza de não querer, sabe, levar isso para dentro da nossa casa. A utilização da sua doação por Deus é a bênção mais gratificante que alguém possa receber, e ela retorna multiplicada. O ensinamento de hoje, que fala da pobreza e o grande acúmulo de máculas que uma pessoa possui, e essa pessoa só sairá dessa situação quando seu espírito estiver com um nível espiritual elevado, na condição de receber, e por isso a dedicação insistente acelerará a saída dessa situação e diminuirá os sofrimentos. Ou caso contrário, haverá muitos sofrimentos para a purificação. Então, dedicação é o método para se diminuir o sofrimento da purificação. Quando adquirimos uma fé verdadeira durante a nossa vida, muitas vezes passamos por muitos sofrimentos, mas sempre nos levantamos e prosseguimos ainda mais fortes. Muitas das vezes, quando isso acontece, é porque a missão da pessoa é maior e por isso requer uma maior lapidação. Não obstante ela apresentar muitas máculas de antepassados que deverão ser purificadas para que ela receba a missão com maior responsabilidade. Então, às vezes, pessoas que vão desempenhar um papel preponderante, um papel importante dentro da espiritualidade, na formação, na condução, ela precisa estar muito mais purificada do que um membro, não desprezando o membro, mas porque o exemplo tem que vir da autoridade que está ali conduzindo aquele templo. Resumindo outros casos de purificação de impurezas, como as finanças da família, seguros de vidas, seguros de incêndios, calamidades. São fatos nas vidas das pessoas que, se o nível espiritual delas estiver elevado, os seguros não terão utilidade e as calamidades passarão longe. Então, aí vão falar assim, mas Sidney, tá cheio de ladrão lá na minha cidade, eu tenho que segurar meu carro, eu estou pagando o carro ainda. Amém, amém.
Porque você também não sabe o nível que está a sua purificação. Outra situação que compromete os recursos financeiros é pagar aluguel e outras coisas com atraso. Conforme Meixo Sama, esse comportamento semeia escassez e não há abundância. Caso contrário, quando são antecipados os pagamentos, a semente da abundância germina dentro do seu lar. Uma situação de grande ocorrência relaciona as pessoas enganadas por encontrar essa imposição de serem ludibriadas. Por isso, deve haver uma reflexão sobre nós mesmos e nunca nutrir ódio por quem quer que seja. Quando todos estiverem com o coração e a mente corretos, nada de ruim lhes acontecerá. Tudo funciona conforme a lei do sou. Isto é, todas as situações são adequadas ao indivíduo. Essa lei do sou é uma lei muito peculiar. O que significa isso? Significa que cada pessoa está sujeita a lei do sou de maneira particular, porque a lei do sou, ela está intimamente ligada com as purificações que você realiza, com o seu karma, com as suas bênçãos. Então, às vezes você fala assim, faça tal coisa que isso dá certo. Mas para você, você fez direitinho igual receita de bolo. E não deu certo. Por quê? A lei do sou para você é peculiar. Então, você precisa entender que você precisa criar a situação adequada a você conseguir a prosperidade, conseguir a saúde, conseguir a riqueza, conseguir a bem-aventurança. O básico é para todo mundo, mas individualmente a lei do sou é peculiar a cada indivíduo, porque cada indivíduo tem um karma, tem uma purificação que é diferente para cada pessoa. Até agora, o pensamento comum era julgar e criticar os eventos de forma unilateral, por existir a percepção de um só lado. As pessoas só olham o seu lado da perda. Elas se esquecem que elas podem estar numa condição tal de máculas que favoreceu o fato da perda financeira. Ou seja, se uma pessoa vem através da internet e te engana, e você tem uma perda financeira, primeira reação é abominar a vida dessa pessoa. Mas e aí? Meixo Sama fala, purificação é para ser agradecida. Você sabe por que aconteceu essa purificação? Você não sabe o motivo. Várias purificações que acontecem na nossa vida, a gente não tem ideia do que aquela falta de purificação iria trazer para a nossa vida. Muitas vezes, depois de todas essas explicações relativas aos infortúnios, às doenças, à pobreza, à abundância, ainda as pessoas perguntam: somos honestos, mas por que sofremos?
Meixo Sama responde: como já mencionei repetidas vezes, quando uma pessoa era má, se arrependeu e partiu para o mundo espiritual. O seu sono de nunca mais querer praticar o mal leva essa alma a renascer como alguém que nunca pratica maldades, mas que sofrerá adversidades devido às máculas anteriores acumuladas. No mundo, há muitas pessoas assim. Então, quando você olha para nossas vidas passadas e olha para a sua vida hoje, se às vezes você está passando assim, por uma doença grave, alguma coisa assim, isso significa que talvez, na maioria das vezes, a sua vida passada, você fez alguma coisa que concorreu para que você estivesse com aquela doença grave. Porque o que acontece é como você, para ter uma árvore na sua casa, você vai e semeia a semente e essa árvore cresce e depois dá o fruto. Então, se você hoje recebe uma bem-aventurança, é porque você plantou. Se você hoje recebe uma contrariedade, uma doença, um prejuízo, é porque houve plantio. Então, precisamos entender que precisamos estar todo o tempo vigiando os nossos atos ao nosso próximo, no mundo que vivemos, porque quando a gente semeia uma semente ruim, ela vai germinar uma coisa ruim e vai procurar quem foi que germinou. Quem foi que germinou, não, quem foi que semeou. Se você semeou uma coisa ruim, tenha certeza de que essa coisa ruim virá procurá-lo, porque é colheita sua, não é do outro. As pessoas se esquecem da justiça, ou seja, a lei da causa e do efeito. E como diz o nome daquele filme, Espírita, e a vida continua. Se desejarmos seguir o caminho da verdade, essa verdade nos libertará. E como livres, não vamos querer mal o nosso próximo. Espero que nós, a cada dia, possamos alcançar a verdade que só é alcançada com trabalho e perseverança. O que Meixo Sama nos legou é suficiente para entrarmos em harmonia com o nosso eu superior, com o nosso próximo, com a natureza e com o cosmos. Gratidão a todos e que vocês tenham um excelente fim de sábado e um início de semana abençoado e certos que virtudes, dedicação à obra divina, amor ao próximo e o cumprimento correto dos fatos e das obrigações sempre trarão a bem-aventurança. E se ela não vier imediatamente, espere um pouco a sua purificação terminar, sem lançar palavras de maldição. Muito obrigado.